Você sabe quantas tomadas deve ter uma casa? Quer aprender a dimensionar pontos de alimentação em um prédio residencial ou comercial segundo a NBR 5410? E não exagerar nos pontos de tomadas e muito menos deixar faltar pontos de alimentação em seu projeto? Então você está no lugar certo. Venha para esse mundo do conhecimento com o canal Energizando e descubra quais os parâmetros devem ser levados em consideração na hora de planejarmos a localização e a quantidade de tomadas que um ambiente deve conter. Curta esse vídeo, nos siga aqui no YouTube, Telegram, Instagram, os links estão na descrição desse vídeo. Eu sou Mikael e seja muito bem-vindo ao nosso canal. Com este vídeo, inauguramos a nossa playlist de projetos elétricos prediais, que foi pedida lá no Instagram. Com ela, planejamos abordar todos os pontos necessários para a elaboração e dimensionamento de uma infraestrutura elétrica, dentro das regras e padrões estabelecidos nas normas técnicas de segurança. Trabalharemos o passo a passo. E dentro da nossa maratona de vídeos, você, eletricista, técnico e até mesmo engenheiro, será capaz de, partindo do zero, elaborar um projeto elétrico completo. Os pontos de alimentação, tomadas de um prédio, é a base para a conexão das cargas. Eles devem ser estrategicamente posicionados para uma adequada funcionalidade do ambiente em questão. São divididos em duas classes. TUG, tomadas de uso geral. São as tomadas dimensionadas para equipamentos que não sabemos qual a sua potência. Dessa forma, dimensionamos para uma carga genérica. TUI, tomadas de uso específico. São os pontos de alimentação destinadas a equipamentos específicos e estacionários, onde conhecemos a sua potência e a sua corrente para o correto dimensionamento do circuito. Para o melhor entendimento do nosso conteúdo da aula de hoje, nós vamos desenvolver os nossos temas em cima de um estudo de caso, onde teremos o projeto de uma kitnet, contendo um quarto, uma cozinha e um banheiro. A simbologia para a utilização em diagramas unifilar é baseado na NBR 5444, que apesar distinta ainda é a referência para a utilização em projetos elétricos. Em relação a tomadas, temos basicamente 4 simbologias, sendo a simbologia para tomadas baixas, instaladas a 30 cm do piso, simbologias para tomada média, instalada a 130 cm do piso acabado, ou 1,3 metros, simbologia de tomada alta, instaladas a 2 metros do piso, e as tomadas embutidas no piso. Obviamente que essas alturas podem ser alteradas e adaptadas para uma melhor funcionalidade do ambiente. Porém, trabalhar dentro de um padrão é fundamental para uma melhor estética desses recintos, onde todas as tomadas têm uma altura padrão. Ok, agora que você já conhece todos os tipos de tomada e suas simbologias, vamos para a parte do processo onde determinamos a quantidade e a localização das tomadas. Primeiramente, temos que entender um parâmetro fundamental para tal: o perímetro do ambiente onde será instalado as tomadas. O perímetro é a somatória das medidas das linhas que formam o contorno de um objeto. No caso de um projeto elétrico, o perímetro vai ser a somatória das medidas das paredes que formam o cômodo que será trabalhado. Agora vamos calcularmos o perímetro dos cômodos do nosso estudo de caso. Nessa kitnet nós temos um quarto com 4 paredes de 3 metros. Fazendo o somatório das medidas dessa parede, nós temos um perímetro de 12 metros. Já a nossa cozinha é formada por 2 paredes de 2 metros e 2 paredes de 3 metros, tendo um total de perímetro igual a 10 metros. Já o banheiro possui 2 paredes de 1,20 m e 2 paredes de 3 metros, sendo que o perímetro total desse cômodo é de 8,4.
Para determinarmos a quantidade mínima de tomadas que um ambiente deve ter, primeiramente temos que conhecer o perímetro desse ambiente e nos referenciarmos na NBR 5410 para determinarmos a quantidade de tomadas, sendo que ela nos orienta que, no caso de banheiro, devemos ter pelo menos um ponto de tomada, e esse ponto de tomada preferencialmente deve estar próximo do lavatório, além de estar protegido por um DR. Interruptores e tomadas dentro de um banheiro devem estar espaçados da área de banho no mínimo em 60 centímetros. Já no caso de cozinhas, copas, lavanderias e área de serviço, nós vamos dimensionarmos um ponto de tomada a cada 3,5 metros de perímetro. Varandas, pelo menos um ponto de tomada. Salas e dormitórios, devemos determinarmos um ponto de tomada a cada 5 metros de perímetro. Demais cômodos, um ponto de tomada caso esse cômodo tenha menos que 6 metros quadrados de área. Para cômodos com mais de 6 metros quadrados de área, nós vamos determinarmos um ponto de tomada a cada 5 metros de perímetro. Como podemos observar na NBR 5410, para calcularmos a quantidade de tomadas TUG que teremos em um ambiente, devemos pegar o perímetro daquele ambiente e dividir pelo perímetro mínimo para cada tomada. No nosso estudo de caso, temos então que na cozinha nós vamos ter 10, que é o perímetro do ambiente, dividido por 3,5, dando um total de 2,85 tomadas. Já no quarto nós teremos o perímetro total de 12 dividido por 5, onde teremos um total de 2,4 tomadas. No banheiro nós vamos dimensionarmos um ponto de tomada, que é o mínimo estabelecido pela norma. Como nós não temos duas tomadas, 0,85, nós vamos sempre arredondar para mais. Então a cozinha vai ficar no mínimo com 3 tomadas, o quarto no mínimo com 3 tomadas e o banheiro continuará com uma tomada. A norma nos oferece as características mínimas para o dimensionamento de um projeto elétrico, sendo que o projetista deve utilizar o seu feeling e a sua experiência para projetar soluções inteligentes que atendem à necessidade do seu cliente, sempre pensando em eficiência e menor custo de execução. Eu costumo dizer que o melhor projeto não é o projeto mais barato, mas o projeto que atende aos anseios de sua aplicação com o menor custo de implementação. Conhecendo o número de tomadas que cada ambiente deve ter, agora nós vamos colocá-las em um local estratégico. Começando pela cozinha, que teremos 3 tomadas. Uma deve estar em cima da bancada. Essa tomada é uma tomada de altura média. Já as outras 2 tomadas nós vamos colocar uma para a geladeira, uma para o forno micro-ondas. Geladeira, tomada média. E uma por forno micro-ondas, também uma tomada média. Se você achar que deve ter uma tomada para um forno elétrico ou algo do tipo, não tem problema, porque essa é a quantidade de tomadas mínimas. Mas eu posso colocar mais uma tomada. E essa tomada vamos utilizar para um forno elétrico. Para o quarto, vamos trabalhar em cima do número mínimo de tomadas, onde designaremos uma tomada em cada lado da cama e uma tomada que poderá ser utilizada por uma TV. Do lado de cada cabeceira, vamos colocar uma tomada média, e na parede contrária da cama, vamos dimensionarmos uma tomada alta, que poderá ser utilizada por uma TV. Agora no banheiro, vamos determinar o local do nosso único ponto de tomada, que deve ficar próximo do lavatório. Então vamos colocar neste ponto. Uma tomada média que pode ser utilizada para um barbeador, para um secador de cabelo, para uma chapinha ou algo do tipo. Para cada tomada, vamos atribuir uma potência. E essa potência vai servir de parâmetro para dividirmos os circuitos, dimensionarmos os condutores, os disjuntores e, consecutivamente, os eletrodutos, sendo que para tal temos que seguir os seguintes parâmetros da norma. Banheiros, cozinhas, copas e área de serviço, nós vamos dimensionarmos
600 VA para as 3 primeiras tomadas e 100 VA para as demais. No caso de cômodos ou dependências diferentes dessas, nós vamos determinarmos 100 VA para cada ponto de tomada. No caso de uma casa, como geralmente as cargas são resistivas, nós vamos considerar que Watt é a mesma coisa que VA. Dessa forma, 100 VA é igual a 100 watts. Como vocês já sabem, tomadas de uso geral é designada para equipamentos que não conhecemos sua potência. Vamos dimensionarmos uma potência genérica para essas tomadas, sendo que a NBR 5410 nos orienta que na cozinha as 3 primeiras tomadas tenham 600 VA. Então vamos colocar 600 VA para as 3 primeiras tomadas. Já as tomadas além das 3 primeiras terá 100 VA. No caso de um quarto, nós vamos dimensionarmos 100 VA para cada tomada. 100 VA e 100 VA. O banheiro segue o mesmo procedimento que a cozinha. Então cada tomada terá 600 VA, as 3 primeiras e as demais 100 VA. Como temos apenas uma tomada no banheiro, ela terá uma potência genérica de 600 VA. Agora já está determinada a potência de cada tomada. As tomadas de uso específico, como já foi dito, são para equipamentos cuja potência já é conhecida. E segundo a NBR 5410, sua corrente nominal é superior a 10 A. Sendo assim, vamos dimensionar um circuito exclusivo para alimentar esses equipamentos. Em uma instalação elétrica residencial, são poucos equipamentos com essas características. Os mais comuns são os chuveiros, ar-condicionado e talvez um forno elétrico um pouco mais potente. Em relação às tomadas de uso específico, apesar de termos poucos equipamentos em uma instalação elétrica predial com essas características, sempre teremos no mínimo um, que é o chuveiro. O chuveiro, por ter uma potência elevada, deve ser dimensionado para o mesmo circuito específico. Nesse caso, vamos determinarmos então um ponto, uma tomada de uso específico para o chuveiro, uma tomada alta. Também já vamos planejarmos uma tomada de uso específico para uma eventual instalação de ar-condicionado, uma tomada alta que ficará no quarto. Essas tomadas terão um circuito exclusivo dimensionado para a potência específica do chuveiro e também para a potência do ar-condicionado. Dessa forma, concluímos o dimensionamento, a distribuição de todas as tomadas que nós teremos na nossa kitnet. Espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro vídeo de projetos elétricos. No próximo vídeo vamos pegar as tomadas e dividi-las em circuitos. Em cima do diagrama multifilar nós vamos construir o diagrama unifilar. Se você quer saber mais sobre esse assunto, entre em contato através das redes sociais e lá podemos tirar as suas dúvidas e adiantar alguns assuntos. Até lá!